Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para essa terça-feira maravilhosa, um pouco nublada, mais fria, mas linda também. Bom dia para o nosso Ikigai. Bom dia para as leis universais. Bom dia para o nosso processo de meditações em comunhão com a nossa presença divina, com a expansão da nossa chama trina, trazendo conhecimento, trazendo entendimento, para que a gente possa trabalhar cada vez mais dentro da vibração do nosso eu superior, do nosso eu divino. Então, olá para todos. Hoje nós vamos falar do poder ordenador, ok? Então, a gente vem falando, nas duas últimas vezes, da sincronicidade, primeiro através da compreensão da lei da atração, depois da magia divina, um outro salto, né? E hoje, como uma sequência, a gente vai falar da lei da precipitação. Quem vem comigo? Vamos lá. Ok? Então, a gente está falando de poder ordenador. Esse poder ordenador, ele é importantíssimo, né? E seja qualquer que seja o contexto pessoal, social e até cósmico, né? Porque a ordenação, ela traz uma estrutura com funcionalidade, ok? Então, esse processo, esse processo de ordenação constante, regular, com essa regularidade, promove essa harmonia, né? Então, permite que a gente saia do caos para a ordem, tá? Num âmbito mais do plano material, a gente tem que pensar que também trabalhamos com leis, né? Então, o certo e o errado, né? Então, ela vem através da moral, da ética, e só assim a gente consegue se organizar como sociedade, até como núcleos pequenos, né? Uma família, por exemplo, né? No trabalho, então ele é importante. E no universo, a gente é capaz de observar padrões, né? Então, esses padrões vão levando a gente a compreender que existem leis, né? Existe provavelmente um grande ser superior, né? Que está emanando essas leis, está trabalhando com essas leis. E nós podemos observar isso, né? Essas leis, esse padrão, através da geometria sagrada, tá? Alguns conceitos aqui vai ser necessário depois vocês aprofundarem para ficar melhor esclarecido, né? Como eu já falei outras vezes, não dá para ficar explicando tudo direitinho, porque a proposta é fazer a meditação. Mas conforme a gente vai colocando esses tijolinhos, né? Vai dando aquela curiosidade, né? A gente vai pesquisando, vai lendo e vai despertando e compreendendo cada vez mais. Então, essa ordem, né, é uma ordem observada através das leis da física, dos padrões de formação das galáxias, da própria órbita dos planetas, as estações do ano. Então, a gente percebe que tem um ciclo, né, esses ciclos todos. Através da... Então, eu vou estar sempre fazendo paralelo aqui, né, com o plano da matéria e a coisa mais superior, né, mais galáxica, né. Então, esses valores éticos, né, valores morais, criam um ambiente de mais confiança, de respeito, né, e os relacionamentos acabam sendo, né, saudáveis, né.
Então a gente vive dessa forma harmônica. Depois a gente vai ver que a palavrinha cosmos quer dizer ordem, tá? Então, a ordem não é só ter regras, ter normas, é também uma construção baseada numa compreensão e na aceitação que devemos ter princípios que levem à harmonia e à justiça, né? Muitos observaram isso, principalmente os povos mais antigos, né? E por que não, né, falar deles, né? Os alquimistas. E eles deixaram muito conhecimento aí para a gente que a gente deve resgatar. Então, quando a gente consegue sentir, perceber essa ordem, né, superior, de alguma forma faz a gente querer também praticar isso, né? Seguir também no aqui e agora, né? Com alguns preceitos, né, que nos mantenham em ordem. Então é quando a gente decide praticar o Ikigai, decide seguir o caminho sagrado, né? E essas ações vão contribuir que a gente entre numa harmonia e vivencie, né, esse Ikigai e o caminho sagrado, tá? Os gregos que trouxeram, né, essa visão, né, desse poder de ordenação em várias facetas, né, na filosofia, na mitologia, na ciência, né? E como eu falei, eles trouxeram essa palavra, né, cosmos, né, que o significado é ordenação, né, simbolizando também harmonia e beleza. E é interessante entender a beleza, né? Se a nossa casa, o nosso escritório está uma confusão, o dia não segue tão interessante, né? Então, é importante que a gente organize esse local, organize. E depois, quando a gente olha, quando a gente termina, fica muito mais fácil trabalhar. E a gente, até nesse olhar, percebe a beleza desse lugar, né? Então, precisa ter essa organização interna também. É importante. Quando a gente faz... Bom dia, bom dia. Eu já comecei há uns minutinhos, mas vou tentando aqui dar uma recapitulada. Estamos falando de ordenação, do poder da ordenação com a precipitação, né? Com a lei da precipitação. Nós falamos que a sincronicidade, nós expandindo a chama trina, a centelha divina, nós passamos a trabalhar primeiro com a lei da atração, depois com a magia divina, né? E na medida em que a gente está expandindo em consciência, nós vamos trabalhar também com o nosso eu divino. E aí nessa comunhão a gente pode passar a co-criar. E esse co-criar é passar a atuar com uma lei, que é a lei da precipitação, tá? Essa ordenação, né, esse poder ordenador, ele foi comentado principalmente pelos gregos, né, que visualizavam isso em várias instâncias, né, filosofia, mitologia, ciência, né, e eles foram passando para a gente esse conceito. Na mitologia existe o ser que é Zeus e existe Maat, que é a deusa da verdade, né? E são seres que estão relacionados com esse poder, né, de ordenação. Eles trouxeram também esse conceito, né, de cosmos, né, que está relacionado à ordem, à beleza e à harmonia. E eu estava falando também que a gente, no nosso dia a dia, ou mesmo internamente, precisa ter ordem, né, se organizar. E aí a gente se sente muito mais confortável para seguir
e realizar as nossas tarefas, né? Internamente, a nossa mente fica mais clara, a gente vai trabalhar com o coração mais puro, vai trabalhar em alegria, e tudo vai fluir diferente, tá? Então, Maat foi também citada, né? É uma deusa egípcia, né? E ela é a deusa da verdade, da justiça, trazendo esse poder ordenador. Na época faraônica, os faraós eles eram responsáveis por manter essa Maat, quer dizer, assegurar a justiça e o equilíbrio. Então, a ordem ela não estava restrita só aos aspectos cósmicos, né? Mas também se estendia à moralidade e à ética social. Então, Maat é uma força que regula os ciclos da natureza, garantindo o prevalecimento sobre o caos, tá? E aí, como já citei também, isso reverbera em nós, que temos uma coisa intrínseca, né? No nosso caminho, nas nossas aspirações, a gente estar alinhado com esse princípio de harmonia, né? Estar nessa ordem cósmica, né? E esse sentimento, ele nos inspira a buscar, né, mais entendimento, a entender o nosso papel no universo, a compreender que as nossas ações, pensamentos, sentimentos influenciam tudo ao nosso redor. E é nesse sentido que a gente pode, então, despertar para praticar e ir em busca do nosso Ikigai, ir em busca do nosso caminho sagrado. Então, assim, a ordenação ela tem uma abrangência imensa, né? A gente falou agora há pouco também dos alquimistas, né? Então, o hermetismo, né? Através de Hermes Trismegisto, que trouxe as 7 leis divinas. Esses alquimistas, eles trabalharam olhando para a natureza, né? Observando os padrões que existiam e trazendo isso para o padrão de vida aqui no nosso plano, né? E Hermes Trismegisto trouxe as 7 leis divinas, e a que a gente pode falar aqui é a lei da correspondência, assim em cima como embaixo. Então, o poder ordenador que existe no céu, existe aqui também no plano da matéria, né? O macro e o micro, né? O universo e o individual, né? Trabalhando com esse mesmo poder de ordenação. Faz sentido, não é? Esse grande sábio, né? Ele é visto como o Hermes Trismegisto, ele é visto como esse mensageiro entre esses dois mundos, né? O mundo divino e o mundo humano, né? Simbolizando essa busca pela compreensão dessas verdades universais. Então, tem 2 livros muito bons para serem degustados, assim, tem que debulhar cada palavrinha, que é o Caibalion, né? E o Corpus Herméticos, tá? Que aí a gente encontra as explicações. Então, a gente falou da lei da atração, da sincronicidade, falou da magia divina, a sincronicidade com as coisas do divino, né? Enquanto a gente está em sintonia com com o nosso eu superior, a gente vai trabalhar então com essa chama da precipitação, trazendo essa ordem, trazendo a harmonia. Ela é uma chama verde com dourado, atrelada aos mestres, né? Do Alcun e mestre Kuthumi, né? E para a gente trabalhar nesse processo, o que a gente precisa? Trabalhar com a perfeição, né? Só dessa forma que a gente consegue fazer esse processo de precipitação. E nessa ordenação, então, está envolvido todas as chamas, né? Todos os raios divinos.
Então, a gente começou aqui falando, né, do verde com o dourado. Precisa de amor, sem amor não se constrói, não tem liga. Precisa dessa perfeição, que já é o quarto raio, né? Precisa de transmutação, de transmutar o que não serve, e precisa trabalhar dentro dessa rede de consciência crística. E aí sim a gente consegue trabalhar dentro desse padrão, né, de precipitação, né, que é trazer esse céu para a Terra. Trazer, então, através do padrão ordenador, essa estrutura, essa funcionalidade. Quando a gente falou da sincronicidade, a gente falou que a lei da atração é um livro que chega para a gente que a gente está precisando. A magia divina é a biblioteca inteira, é um monte de coisas que vão surgindo ali. Você fala, nossa, não é possível ser mágico mesmo, né? E agora, nesse mesmo contexto da biblioteca, então a gente falou de estrutura e funcionalidade. Se eu tiver um monte de livros jogados ali, como é que você vai? Eu quero o livro XYZ. Como é que eu vou achar isso? Então, esse modo ordenador, ele tem que trazer essa funcionalidade. Vamos pensar, eu vou separar por cor, por tamanho, não vai adiantar, né? Seria um jeito de organizar, mas não vai adiantar. Então, tem que ter uma inteligência, né? Então, precisa estar pelo tema, pelo autor. Aí sim, qualquer um consegue encontrar, né, o livro nessa biblioteca. E assim funciona dentro dessa biblioteca cósmica, né? Para que a gente possa precipitar as coisas universais. Então, acho que é isso, né? A gente tem esses padrões também encontrados e podendo ser observados dentro da geometria sagrada. Então, existem vários símbolos, né? E que a gente já pode ver que são usados aqui nesse plano da matéria. Então, as pirâmides, né? Com uma base quadrada, então, estrutura e a conexão com o alto, né? Que é a ponte. Então, já tem um simbolismo aí, né? Se a gente for pensar na sequência de Fibonacci, né? Ela existe no padrão de formação dos astros, das estrelas, né? Ela está presente nas flores, nas conchas e até na nossa orelha. Então, é um padrão universal que acaba chegando até a gente, né? A disposição das folhinhas, né, ao longo do caule, ela otimiza a captação da luz solar, né? Então, realmente, é uma inteligência, assim, maravilhosa, né? E a gente falou desses seres de luz, né, como a deusa da verdade, Mahata, né? Mas existe um ser arquetípico, né, que é o mestre princípio. Então, aí agora a gente já vai se preparando para a nossa meditação e invocando a presença desse mestre, né, que permita essa integração, né, com a plenitude dele, né, que nos permita viver essa experiência nesse plano do aqui e agora, né? Que os portais possam se abrir, permitindo que a gente se capacite a esse processo de cocriação, para que a gente possa sair do padrão da ilusão, trazendo a verdade, as nossas verdades, a verdade do todo, e que a gente possa se modificar esse entorno, né? E modificar, levando boas coisas para o planeta, tá bom? Então, vamos respirando profundamente, sentando numa posição confortável, agradecendo por esse momento maravilhoso, maravilhoso. Essa sinergia com os nossos mestres, agradecendo a presença deles. Hoje, compreendendo o
quão é importante a invocação das 7 chamas sagradas, que elas nos ajudam nesse processo de precipitação. Então vamos começar. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou poder divino em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou libertação divina em ação. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou ascensão divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Selados nas chamas divinas sagradas, nessas qualificações, invocamos agora os mantras das essências do Sistema Universal Healing para que possam abrir os nossos canais na direção da luz. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Amai, essência Amai, essência Amai. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino
em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, 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 expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência étre, essência étre, essência étre. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a sincronicidade com o pulsar divino. Eu sou a sincronicidade com o pulsar da criação divina. Eu sou a sincronicidade com o pulsar de Mãe Gaia. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência magia divina, essência magia divina, essência magia divina. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a magia do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a magia do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência manto violeta, essência manto violeta, essência manto violeta. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder ordenador do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder ordenador do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Maria, essência Maria, essência Maria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência caminho sagrado, essência caminho sagrado, essência caminho sagrado. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o caminho sagrado do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o caminho sagrado do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência alegria, essência alegria, essência alegria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Selados na vibração dessas qualidades divinas, vamos agora invocar a chama dourada e a chama rosa. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo,
todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina. Eu sou abundância divina. Eu sou sabedoria divina. Eu sou iluminação divina em manifestação em mim, aqui e agora. Chama a rosa, chama a rosa, chama a rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, selando, 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 selando. Selai, 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 selai. Que todos os nossos corpos estejam selados na chama dourada e na chama rosa, na vibração do amor, que possamos vibrar ao longo do dia, essa vibração de amor, de paz, de alegria, na direção do nosso Ikigai, na direção do nosso caminho sagrado. Um ótimo dia, até quinta-feira. Um beijo para todos. Obrigada pela presença.